Antes, falando de redes sociais, a Thaís disse exatamente isso. Quem sabe as pesquisas não poderiam ajudar nesse selecionamento de candidatos que entrariam ou não para o debate. Bom, pelas redes sociais, um monitoramento foi feito pela Quest Consultoria e Pesquisa para analisar a interação e as reações do público nas redes sociais durante o debate de ontem. E essas menções foram separadas em positivas e negativas. Você quer me ajudar aqui, Yuri? Vamos lá. Por favor. Seu pedido é uma ordem, Não. assim como o da Thaís Arbex. A gente pode demorar um pouquinho, mas a gente entrega. Faz mais rápido aqui, então, o meu pedido, então. Aqui tá mais fácil, né? Esse levantamento que a Quest fez, ele é muito curioso. E aí, importante a gente deixar claro aqui, né? Twitter, Facebook, Instagram, sites e blogs, ou seja, além de falar das redes sociais, também trata um pouco desses sites que são criados justamente para fazer essa repercussão. Aí, se a gente olhar aqui a conta do positivo e negativo, a gente está por ordem de positivo. Isso significa ganhou o debate? Não necessariamente. Isso significa capacidade de mobilização. Mas apareceu mais nas redes. Não só apareceu mais nas redes, mas tem mais usuários, mais capacidade de mobilização. Mais engajados. Mais engajados, exatamente. Esses levantamentos tentam ali filtrar os robôs, tentam buscar as interações que são realmente efetivadas, feitas por seres humanos e não por bots. Mas o que a gente mostra aqui? Ciro Gomes, desde o início desta campanha, da pré-campanha, e se for tratar, na verdade, desde lá de 2018 para cá, sempre teve um cuidado em se mobilizar com redes sociais. Por quê? Porque foi Bolsonaro quem mostrou que isso era muito efetivo ainda lá em 2018. E aí o que a gente vê aqui, depois desses dois que foram os mais bem avaliados de acordo com o levantamento da Quest, a gente vê Simone Tebet, Lula e depois os três últimos. É muito curioso, talvez você me pergunte, o padre Kelman, que a gente falou tanto aqui, o Kelman, né, o padre entre aspas, o candidato padre, tem essa proporção, né, de 2/3 e 1/3, e como é que Felipe Dávila, do Partido Novo, que é um candidato que tem uma trajetória, cientista, não na política, mas na atuação da vida pública, pelo meio do CLP, como é que ele tem essa formação tão abaixo da do padre Kelman? Porque tem ali muito do que aconteceu na própria dinâmica do debate. E isso que é o interessante desse tipo de levantamento, do quanto ele acabou sendo muito, atacou de forma muito pesada o candidato do PT, trazendo questões de corrupção, além de falar das próprias propostas do Novo, e isso é uma avaliação que a gente colheu também de bastidores das candidaturas, que essa atuação dele muito crítica ao PT e um pouco mais amena em relação ao próprio governo, chegou a defender algumas bandeiras de economia liberal do ministro Paulo Guedes, isso acaba soando, então houve uma contraofensiva dos apoiadores de Lula em direção a Felipe Dávila, que diminui aí o efeito. Tem um pouco de falta de carisma também, né? Sem dúvida, não, claro, mas eu digo, o que dá peso ali, o que houve muito, isso desde o primeiro debate, é menos em relação às propostas que Felipe Dávila quer levar e a falta de traquejo de vida pública, de experiência, etc. Porque, por exemplo, se a gente pensar Simone Tebet, bem ou mal, ser senadora por 8 anos, além de toda a sua trajetória política, dá muita cancha para esse tipo da pandemia, de debate. Sem falar da CPI da Covid, que deu a exposição toda. Mas agora, rapidamente destacando aqui, o verdinho são menções positivas, vermelho negativas. Então a gente percebe que todas, mesmo envolvendo o Ciro, que tem uma torcida engajada, bastante participativa nas redes, você fala alguma coisa de Ciro Gomes, já toma pancada no minuto seguinte. Mas você percebe que mesmo o Ciro, predomínio de crítica negativa, ou seja, esse público está atento também, né, Renato? Eu ia pedir ajuda aos universitários, porque é muito reflexo do próprio contexto do debate. Né? Eu super entendo esses monitoramentos da rede e o Felipe é uma das pessoas mais competentes para fazer. Quest, né? O Felipe Nunes da Quest. Só deixa eu aproveitar 2 segundos. Felipe, desculpa, você entende tudo de pesquisa e nada de futebol. Cumprimentos do Palmeiras, meu amigo atleticano. Pronto, já... É um polêmico. É da minha natureza, mas voltando. O Felipe é um dos caras mais competentes que existe em pesquisa. Inclusive de monitoramento de rede, não só das pesquisas tradicionais. Mas as pesquisas de monitoramento de rede têm limitações objetivas da categoria. Se você fizer uma pesquisa hoje, qual que é o maior hábito alimentar dos brasileiros na internet, sabe o que vai aparecer?
Arroz comida com feijão. japonesa. Comida japonesa. Comida japonesa. E quase nada dos brasileiros comem efetivamente comida japonesa. Só que ninguém escreve sobre arroz e feijão na internet. Então, isso é um outro jeito de falar sobre os engajamentos que efetivamente acontecem. São pessoas muito mais engajadas, né? Nós fizemos aí um levantamento sobre urna eletrônica um tempo atrás para um cliente em que a gente viu que 2 de cada 10 pessoas que escreviam sobre urna eletrônica eram contrários à urna eletrônica, eram críticos à urna eletrônica, mas eram responsáveis por mais de 6 de cada 10 postagens. Então, são parâmetros de engajamento sobre isso. Se não fosse isso, os candidatos teriam, os candidatos com melhor desempenho na internet, os assuntos mais comentados teriam um desempenho eleitoral muito maior. Eu queria pedir só mais 30 segundos para falar uma questão, que é a relevância que existe do exótico para eleger bancadas. Enéas elegeu, quando foi deputado, depois de toda a trajetória exótica dele, uma série de deputados que foram eleitos pelo voto do Enéas. O Tiririca, a mesma coisa. Eu estou dizendo isso porque existe espaço para o exótico como o padre que não é padre. Existe um espaço nisso que talvez alimente um pouco a construção de bancada.